Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gravando aqui o segundo vídeo aqui da retomada do canal, aqui com a minha cromoterapia, absorvendo essa luz e criando coragem aqui para estar compartilhando com vocês uma experiência que eu tive durante um desdobramento. Que foi punk. O negócio foi pesado. Semanas atrás, eu andei com a minha cabeça um pouco atribulada em função de alguns acontecimentos que me deixaram um pouco azedo, né? Enfim, coisas do cotidiano. E aquilo me deixou um pouco desanimado, assim, sabe? Tipo, pô, ninguém ajuda, né? Mas pra querer derrubar, mãos para empurrar é o que não faltam, né? Bom, mas enfim, passou. Aí, eu já meio cansado e tal, eu fui fazer minha caminhada no parque, né? Porque, quem não sabe, eu corria, né, na rua, treinava boxe, tudo. Mas acabei tendo uma lesão no joelho, fiquei um tempo afastado, né, das corridas. E fiz fisioterapia, coisa e tal, e agora tô só na caminhada, né, para depois poder voltar a correr na rua. Bom, enfim, eu no parque fazendo minha caminhada, coisa e tal, né, e eu senti uma presença perto de mim. Era algo relacionado ao mundo vegetal. Até mesmo por conta de eu estar no meio das plantas, do verde, né? Seria muito óbvio a presença dessa energia, né? E eu também achei que fosse óbvio, só que não foi óbvio. Essa energia, ela permeava assim todo o meu redor, toda a minha aura. Parecia que ela me envolvia, assim, sabe? E eu achei que fosse algum encantado, algum alguma consciência encantada, alguma coisa assim. Só que depois eu comecei a perceber que não era nada disso. Era uma coisa pesada, uma coisa ruim. E essa energia, ela começou a me fazer uma pressão assim, sabe? Como se estivesse me envolvendo, me apertando. Isso era de dia, isso era por volta de umas 7:30 da manhã, né? Aí eu parei, olhei para o lado, observei, senti meu coração pulsar. E eu tenho isso, gente. Quando eu tenho esse processo de desdobramento, quando estou acordado, eu sinto pelo meu peito abrir assim. Eu enxergo pelo meu peito. Não é pelo meio da testa, não. É pelo meu peito. Parece que abre um radar assim, eu consigo mapear tudo, sabe? Parece que o peito infla assim, sabe? E eu desdobrei na hora ali, eu me via, né? Rente ao meu corpo, eu via todo o parque em volta, tudo assim, as pessoas passando e eu desdobrado. E eu procurava assim aquilo, eu sentia que ela estava ao meu redor, só que estava invisível. Aí o que aconteceu? Eu desdobrei uma segunda vez, ou seja, eu desdobrei dentro do desdobramento. Só que daí eu desdobrei pelo Agni, pelo chakra frontal. E eu vi, parado do meu lado, uma criatura humanoide, cheia de raízes pelo corpo, raízes podres,
O braço também de madeira, era tudo podre. Os dedos apodrecido caindo de madeira, era tudo podre. Parecia um mudjong, sabe aqueles modelos de madeira japonês, chinês, né, para treinar assim? Parecia um mudjong, só que mais humano, só que tudo podre, tudo deteriorado. Aí pelo chakra frontal, eu olhei bem assim, onde supostamente era o rosto dele, e aí eu vi uma escuridão muito profunda. Mentalmente, ele tentava entrar na minha mente, só que como eu já havia desdobrado pela segunda vez, eu estava consciente e eu consegui fechar o meu, não a minha visão, mas fechar o chakra da coroa e do plexo solar. Porque eram chakras que ele estava querendo derrubar de qualquer jeito. Porque se ele pega o meu chakra do plexo solar, ele controla o meu corpo, ele controla o meu cavalo, a minha mente. Porque é onde está enraizado as nossas emoções, a consciência. Imagina a gente desdobrado, né? Sem o controle das emoções. Porque ali está vendo energia. E o chakra coronário, que é justamente para quebrar a conexão com o alto, para poder quebrar o elo com as esferas superiores. Então, eu fiz um trabalho de mentalização, travei o chakra do plexo solar Manipura e também travei o Sahasrara, né, que é o chakra da coronária. Fiquei só com o chakra da garganta, né? O Anahata também ele estava mandando energia, né? Bastante energia verde para cura, para me limpar. E o Muladhara, que ele estava bem fincado na terra para me dar a sustentação que eu precisava. E o mais interessante é que eu vi as cores certinho. Eu vi as cores certinhas do chakra, puxando essas cores assim, sabe? Bonitas assim, sabe? Cores vivas. Porque geralmente quando a pessoa está negativada, as cores são opacas, né? No meu caso, ela tava bem, cores bem vívidas assim, sabe? E aquela coisa na minha frente. Aí mentalmente ele começou a me ofender, começou a me xingar, tudo mentalmente. Ia chegando assim, até minha consciência desdobrada e assim no meio eu entendia aquilo traduzido, sabe? Aí ele se fechou num, parecia um ovo assim, acinzentado assim, e sumiu no meio de uma moita. Aí automaticamente eu saí daquele desdobramento, eu voltei para o desdobramento anterior e voltei para o meu corpo. Quando eu voltei para o meu corpo, eu vi as pessoas passando do meu lado fazendo caminhada, como se nada tivesse acontecido. Como se eu estivesse ali, sei lá, um segundo, por exemplo. Ninguém notou nenhuma diferença, ninguém notou nem nada de estranho, ninguém ficou tentando me acudir, nem nada. Só que durante o desdobramento, parecia tanto tempo que havia passado, sei lá, uma meia hora, quase uma hora assim, sabe? Durante o desdobramento. Aí eu fiquei um pouco esgotado, aí eu abracei uma árvore assim, né? Porque fala que, né? Abraça a árvore, pega energia, né? Abracei a árvore e tal. Fui pra minha casa, voltei aqui pra casa, preparei um banho de preto velho, né? Preparei um banho, macerei o alecrim, macerei o arruda, macerei o guiné, coloquei o age e macerei o alfazema. Tomei o banho, me limpei todo. Parecia que tinha umas crostas assim caindo do banho assim, sabe? Aí estourei a pipoca, passei no corpo e tal, fiz uma limpeza, joguei tudo fora direitinho. Aí eu fui lá pra minha cozinha, né?
perdão, para a sala e eu abri as cartas, que eu coloco apenas para eu, que é onde é uma das formas que eu me comunico com o cigano. E lá mostrou, né? Não ser traído pelos pensamentos. Lembra daquilo que eu conversei no vídeo anterior sobre aquilo que nós temos que evoluir? Pois bem, eu tinha alguns engasgos dentro do meu coração, da minha essência, que nem eu mais lembrava. E aquilo meio que começou a inflamar a minha essência, inflamar a minha alma e acabou criando conexão com aquela criatura. Eu acho que criatura fica até assim, uma certa arrogância da minha parte, né? Mas com aquela consciência ali, sabe? Com aquela energia, né? Que tomou aquela forma, né? Porque criatura acho que soa muito arrogante, assim, né? E nós, seres humanos, não somos nada, né? Apenas instrumentos de contemplação da natureza e de realizar boas ações. Nada mais do que isso. E quase isso nós quase nem conseguimos fazer, né? Com maestria. Aí eu comecei a perceber, comecei a rezar, né? Agradecer mais ainda do que eu já agradeço. Aí eu fui guiado até uma igreja messiânica, né? A minha própria corrente espiritual me levou para a igreja messiânica. Aí eu fui iniciado na messiânica, aprendi o jorei, né? Eu aplico as minhas técnicas taoístas também, né? Porque antes de receber o jorei, há 26 anos atrás, eu fui chamado pelo Tao, né? Fui iniciado pelo Tao direto lá pela família de taiwaneses, né? Então tudo isso ele vem se desenrolando, né? Então ferramentas nós temos, né? Uns têm algumas ferramentas de um jeito, outros de outros, né? Eu tenho essas ferramentas comigo, do lado espiritual, porque eu tenho esse caminho, né? De missão espiritual, enfim. Aí eu fiz esta prática, né? Faço, na verdade, esta prática do jorei. E realmente funciona assim. A messiânica, na verdade, é um grande hospital espiritual. Né? Eu vejo a messiânica como um grande hospital espiritual. E eu comecei a perceber que quanto mais eu aplicava Jurei, mais eu sentia aquela presença perto de mim. Só que aos poucos, aquela presença, eu senti que foi mudando a essência daquela energia. Foi ficando menos densa, cada dia menos densa, menos densa, menos densa, até o ponto de chegar perto da minha pessoa, perto do meu duplo etérico, né? Perto do meu campo de energia, e eu senti que estava muito próximo a minha. Não queria mais me agredir, não queria mais me drenar, né? Eu também não quis contato. Eu não quis contato. Apenas agradeci, falei que eu fiz aquilo com propósito, de coração, que siga o caminho dele, assim, sabe? Que siga o seu caminho evolutivo, né? E siga na paz e na luz, né? E de fato ele foi se afastando daquela presença, né? E cessou. Então, gente, essa experiência que eu tive foi muito importante para entender, mais uma vez, para lembrar, na verdade, que o ser humano, ele é muito arrogante, o ser humano é prepotente, o ser humano acha que pode, mas não pode. A lei existe para todos. A lei está nos 4 cantos do mundo. A lei está no universo. A lei está em tudo. Então, às vezes eu fico meio incomodado
com pessoas que falam, mas na cultura X, cultura Y, não tem essa coisa do pecado, do bem ou do mal. A religião não tem isso, a cultura não tem isso. Mata pra ver. Mata pra ver o que acontece. Mas o povo, um exemplo, o povo africano lá tem uma cultura que o Exu é a moral, não sei o que. Tudo bem, cultura. Mata pra ver. A lei pega. Vai lá lá pro Oriente Médio. Vai lá. Faça lá alguma besteira para ver se você também não vai ter uma cacetada. A lei tá em tudo que é lugar, meu amigo. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que ele bem entender. Mas também tem que estar disposto a pagar o preço, a arcar com as consequências. Então a lei está em tudo. Então, essa experiência que eu tive me ajudou em muito a lembrar da minha insignificância perante o universo. Isso cabe a todos, porque isso que nos move, isso que nos dá a motivação de sermos seres humanos melhores. Melhores na consciência, melhores na essência. Porque isso tudo vai ser devolvido para o mundo. Isso tudo vai ser devolvido para o ar que nós respiramos, para o alimento que nós comemos, para a água que nós bebemos, para tudo. Para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para o nosso convívio afetivo, né? Familiar, com a namorada, com o noivo, com os pais, com os filhos, com as criaturas, com os animaizinhos, né? Então, essa experiência que eu tive me trouxe essa lucidez. Porque realmente, depois que eu passei aquele processo com meu pai, há alguns anos atrás, né, que eu cuidei do meu pai, até ele falecer, coisa e tal, eu fiquei bem descrente do ser humano, né, até mesmo em função das coisas que eu presenciei, né, durante aquele período, coisa e tal. E eu não vou mentir para vocês, eu senti muita raiva naquela época, das coisas que aconteceram, sabe? Muita indignação, né? Então ali eu pude ver, mais uma vez, como o ser humano pode ser sórdido, né? Então, isso me trouxe essas máculas, né? Interiores que ficaram ocultas, só que vivas, né? E isso foi me corroendo por dentro até a hora que inflamou. Que aí foi necessário a conexão com aquela consciência para eu sentir a dor para poder despertar e me curar. Então eu acho que a vida da gente é isso, gente. É uma troca contínua. Por isso que nós temos que oferecer coisas boas para recebermos também coisas boas. E se nós recebemos coisas não boas, as coisas boas que nós temos, os nossos méritos, amenizam o impacto dessas coisas não tão boas assim. Tá bom, gente? 20 minutos de vídeo já tá muito longo já. Espero que essa experiência possa ter ajudado vocês de alguma forma, possa ter aberto a mente de vocês, de repente ter mostrado um outro ponto de vista que vocês não tinham, e assim nós vamos evoluindo em conjunto. Tá bom, gente? Eu vou fazendo novos vídeos a cada semana aí, vou estar postando aqui no canal. Tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus, fiquem com saúde e paz. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.